Lá naquela cruz, ele pensou em mim, ele pensou em você. Você nem existia ainda, nem seus pais, nem seus avós, mas Jesus já te conhecia. E lá na cruz ele pensou em você. Lá na cruz ele amou você. E lá na cruz ele percebeu que aquele sacrifício valia a pena por você. E agora o que custa para mim e para você dizer não ao pecado? Olá, você está no canal Apostolado Restaurar e esta é a palavra do Senhor. Todos os dias temos uma mensagem nova para você. Não deixe de curtir e nos seguir. Pode também deixar seu pedido de oração nos comentários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei Celeste, Espírito Consolador, Espírito de verdade, estais presente em toda parte, tudo encheis. Tesouro de todo bem e fonte da vida. Vinde, habitai em nós, purificai-nos e salvai-nos, vós que sois bom. Chegamos hoje à data mais importante da história da salvação. Tudo está consumado. Jesus entregou-se por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa linda ser cristão e acreditar que Deus é capaz de fazer tal coisa. Em que outra religião você encontra em Deus tanto amor pela sua criatura? Não existe outro. Nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus, ele se fez homem, encarnou entre nós e por nós deu a vida. Durante a paixão, ele que é todo-poderoso, a qualquer momento poderia com um olhar ter feito seus algozes desaparecerem, como se simplesmente nunca tivessem nascido. Ele poderia fazer a cruz desaparecer. Ele poderia ter feito seu corpo impenetrável, de maneira que nem os pregos nem a lança o causassem ferimento algum. Poderia ter feito com que os chicotes parassem no ar, sem chegar a tocar sua pele. Mas ao invés disso, ele se entregou e foi até o fim no seu propósito de nos libertar do pecado. Jesus mostra hoje que o preço do nosso pecado é a dor, o sofrimento e a morte. Ele se entregou para todos, mas ninguém é obrigado a aceitá-lo. Quem prefere viver no pecado é livre para fazê-lo, mas rejeita a salvação da cruz. Em troca, terá que pagar o preço do pecado na própria carne, por toda a eternidade. Mas quem crê em Jesus e aceita o seu sacrifício, tem pelo sangue de Cristo derramado na cruz a sua salvação. Pois uma vez crendo, pratica-se o que foi ensinado por ele. Se você crê, você evita o pecado. E se mesmo assim você pecar, você se arrepende, você confessa, você se esforça mais ainda para não pecar. Ide e não peques mais. E assim você vai melhorando, vai se santificando. Mas quando a tentação bate e você cai no pecado mais uma vez, você se arrepende, e uma minúscula gota do sangue precioso de Jesus derramado naquela cruz é capaz de limpar o teu pecado e te coloca de novo no caminho da santidade. Essa é a vida do cristão. E graças a esse sacrifício que nós comemoramos hoje. É uma comemoração com um certo aperto no peito. É um momento de alegria, mas ao mesmo tempo de remorso. Nós nos alegramos, pois sabemos que por causa desse sacrifício, nós temos hoje um caminho para a salvação. Mas é impossível não sentir um aperto no peito ao pensarmos em tudo que Jesus passou por nossa culpa. Porque, mesmo conhecendo o amor infinito de Deus demonstrado a todos nós pela pessoa do Filho, nós ainda assim o ofendemos, persistindo no pecado. Que busquemos ser, então, meus irmãos, homens melhores, mulheres melhores a cada dia de nossas vidas. Que ao sentir a vontade de desviar do caminho, lembremos de Cristo na cruz. Lembremos de todo o sofrimento que ele passou por nós. E mesmo que seja por alguns segundos, paremos para pensar se vale a pena ofendê-lo. Se é isso mesmo que daremos em troca de tanto amor que ele teve por nós naquela cruz. Lá naquela cruz, ele pensou em mim, ele pensou em você. Você nem existia ainda, nem seus pais, nem seus avós, mas Jesus já te conhecia. E lá na cruz ele pensou em você. Lá na cruz ele amou você. E lá na cruz ele percebeu que aquele sacrifício valia a pena por você. E agora o que custa para mim e para você dizer não ao pecado? Porque não vale a pena ofender aquele que nos amou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe a sua Sexta-feira Santa, te acompanhe em todos os seus passos. Amém.